Aprender agora lei dos cossenos nos triângulos, tá certo? O que é a lei dos cossenos? Cara, você vai usar valores do cosseno para descobrir um lado de um triângulo. Só que esse triângulo não é retângulo, é um triângulo qualquer que não seja retângulo. Então esse ângulo aqui não é 90, esse aqui também não é 90, esse aqui também não é 90. Na maioria das vezes, não é regra, na maioria das vezes, você conhece dois lados e desconhece o terceiro. Se você observar bem, o teorema de Pitágoras, ele seria assim: 4, 8x. Então observe, eu tenho 4, eu tenho 8 e eu vou descobrir o x. Mas aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Aqui não é triângulo retângulo, então não posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Aqui eu poderia, mas aqui não. Então nesse caso você vai fazer a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Considere esse ângulo com a letra A aqui, tá vendo se é maiúsculo? O lado oposto dele você coloca A minúsculo. Esse aqui, ó, letra C maiúsculo, o lado oposto a ele é C minúsculo. Aqui que é o B maiúsculo, o lado na frente dele, ou seja, o oposto é o B minúsculo. O ângulo que você quer calcular aqui, ó, você vai ter os lados adjacentes e o lado oposto ao ângulo que você quer. Se eu estou olhando esse ângulo, lados adjacentes, lado oposto. Seria mais ou menos assim. Eu vou falar para vocês a primeira linha, mas vai ficar meio confuso para vocês quando eu falar a primeira. Mas quando eu falar as outras, vocês vão acabar entendendo o que está acontecendo. Então aqui significa o seguinte: se eu quero calcular esse lado, a elevado a 2, ele vai ser igual a esse lado elevado a 2, mais esse lado elevado a 2, menos duas vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno do ângulo que está entre ele. Então, entre o lado B e C tem o ângulo A. No final das contas, eu uso essa letra apenas uma vez e as outras duas vezes. Professor, eu não entendi nada. Então, vamos olhar essa letra agora. Se eu quero calcular esse lado elevado a 2 vai ser igual a esse lado elevado a 2 mais esse elevado a 2 menos duas vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Certo? Como eu disse antes, a letra B apareceu uma vez e as outras duas apareceram duas vezes. Se eu quiser calcular o lado C, que está na frente desse, esse está na frente desse, então eu vou usar esse ângulo, né? C ao quadrado igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos duas vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. E aí vocês vão falar: professor, não estou entendendo nada. Então eu vou fazer um exercício para vocês, vou montar a conta e vocês vão ver como a mágica vai acontecer. Então eu quero calcular esse x, certo? Quero calcular esse x. Ele está oposto ao ângulo A, estão vendo? Aqui está o x, ele está oposto a esse ângulo A. Então esse lado aqui, ó, ele é o valor de A. Beleza? Esse aqui eu posso chamar de B e C, tanto faz. O mais importante é chamar esse de A, que está oposto ao ângulo que eu tenho. Então aqui eu vou chamar de B. Aliás, como está ali, né? Pode ser. Aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C. Eu escrevi na formulinha da letra A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo que está entre eles, que no caso vai ser o ângulo A. Vamos ver como vai ficar o negócio. O lado A está a letra X, então vou trocar ele por X. X elevado a 2 igual. O meu B eu chamei esse, que vai ser 8. Aí vou trocar por 8. 8 elevado a 2 mais. O meu C eu chamei do número 4.
4 elevado a 2. A partir do momento que você completou isso, o resto fica fácil, porque só repete, Jorge. Menos 2 vezes. Esse 2 faz parte da fórmula, sempre vai aparecer esse menos 2. O meu B eu chamei de 8, vezes o C eu chamei de 4. E o cosseno do ângulo que está entre eles é os 60 graus. Então vai ser cosseno de 60. E eu estou ligado que tem gente que não está entendendo nada, porque é a primeira vez que está vendo. Mas quando vocês virem isso pela segunda vez, vocês vão ver que não é difícil. A partir desse momento é uma expressão numérica, cosseno de 60, né? Vai ter uma tabelinha lá, tipo 30. Vocês lembram da musiquinha? 45, 60. Aqui é o seno, o cosseno. Vocês lembram da musiquinha? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Ou raiz em cada um. Tanto faz a ordem. Então, meu cosseno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O meu cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. E meu cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, na próxima linha, eu vou trocar isso por 1 sobre 2. Certo? Aí essa coisa chata desaparece. Então, ó, x ao quadrado igual. Vou calcular o que está para ser calculado. 8 elevado a 2, 64. Mais 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 8, 16. 16 vezes 4, se você multiplicar, vai dar 64. E eu vou copiar isso, né? Colocando vezes 1 sobre 2. Como eu falei antes. Você vai copiar o cos? Oi? Não precisa copiar o. Eu tenho um do. Eu troquei o cosseno de 60 por 1 sobre 2. Troquei ele. Certo? A partir desse momento, vou somar esses dois. X ao quadrado, quando eu somo isso dá 80. Menos. Vou multiplicar isso, não posso fazer isso menos isso. Eu tenho que multiplicar aqui. Só colocar um embaixo, fazer esse motivo, ó. 64 vezes 1, 64. E 1 vezes 2, 2. Quando chega aqui, mano, muita gente faz o quê? Por quê? Tem gente que vem nesse momento e faz x ao quadrado igual 80 menos 64. Se você fizer isso, você erra. Tem que fazer a divisão primeiro. Então você vai fazer 64 dividido por 2. Então x ao quadrado igual a 80 menos, se você dividir isso, 32. vai dar 32. Depois faz a continha de menos. Ufa! Faz a conta de menos. Aí vai dar 48. Mas ainda não acabou. A potência que está aqui vai virar raiz. X igual a raiz quadrada de 48. Quando chega nesse momento, você já fez uma grande totozinho aqui. Certo? Quando chega aqui, o que você faz? Faz um maior ainda, porque muitos dividem isso por 2 e colocam 24. Tome cuidado que raiz de 48 não é 48 dividido por 2. Certo? Não façam isso. Não, ainda tem que achar a raiz. Exatamente. Meu Deus, ensino. Que ano que vocês estão? Terceiro. Terceiro ano do... Aí tem que fazer MCC. Isso. Faz a faturaçãozinha. Aqui por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Repetiu 2 vezes, sai. Repetiu 2 vezes, sai. E esse vai ficar dentro. Então x igual. Multiplica fora. Aí 2 vezes 2. 4. 4. Esse 3. Aí a Raiz de 4 de 3. Aí acaba a continha aqui. Beleza? Na maioria das vezes, os livros pedem cosseno de 60 graus.
Quando ele dá um ângulo diferente, sei lá, 45 ou 30, ele vai te dar alguma dica de quanto é o raio de 3, tá ligado? Tipo assim, considere o raio de 3 aproximadamente 1,7. Ele vai te dar uma aproximação normal ali. Normalmente acontece isso. Então, sei lá, 80% dos exercícios, na lei dos cossenos, o pessoal utiliza cosseno 60. E só alguns diferentes que utilizam um ângulo diferente de 60. Beleza? Então é isso. Vou fazer mais exercício porque, cara, é complicado isso. Não, deixa eu copiar esse negócio. E vai. Muito obrigado, valeu.